Olá, amigos. Voltamos com a aula de número 4, que, independentemente das outras, é uma aula necessária quando falamos em citações nos trabalhos acadêmicos, científicos. Todas são importantes, mas essa aula aqui é essencial para entender por que nós e quando nós devemos usar um autor e devemos citar um autor. Atenção! É importante citar o autor que nós estamos referenciando, que nós chamamos para o nosso trabalho. Porque caso não citemos o autor e nós vamos pegar ou pegamos a informação do autor sem citar, é plágio, é crime. Então é essencial, você pode estruturar um trabalho, você pode até fazer uma pesquisa, mas se você não respeitar a ordem das citações, a oportunidade das citações, a necessidade de citar os autores no seu trabalho é invalidado perante a banca e perante a comunidade científica. Porque é plágio. Quando você copia uma informação de outros autores, até mesmo da internet, e você não coloca as fontes, não coloca a autoria. Então, disso que se trata. Primeiro, por que eu devo citar autores? Porque já outros falaram sobre o assunto. E a citação, o trabalho com as obras de outros autores, me ajuda a enriquecer, a fortalecer o meu argumento. Então, é necessário, por exemplo, me colocar perante a comunidade, diante de um evento, informado que outros autores já falaram, ou que mesmo afirmando coisas, eu conflito com eles. Mas para fazer isso, eu preciso colocar as ideias dele e demonstrar que há um caminho contrário, ou há um caminho uniforme, ou há um caminho que me ajuda a justificar essa minha tese. Então, basicamente é isso. Você vai dialogar com outros autores, você vai citar esses autores. Aqui não há nada inspiracional. Você vai fazer essa ligação, essa relação com esses outros autores. Então, daí surge a definição de citação. O que seriam citações? O conceito da organização das citações parte dos objetivos dela. É uma forma de chamada ou de menção de uma informação extraída de uma fonte. Qualquer uma. Pode ser um livro, pode ser da internet, pode ser uma fonte, pode ser uma pesquisa feita, pode ser um artigo científico. Nós vamos ver depois essas possibilidades. Onde você vai especificar nessa citação a informação, conforme o tipo de citação, que nem toda é igual, e conforme a necessidade da citação dentro do texto. Ah, professor, mas quantas citações eu devo colocar no meu texto? Depende de você, depende da dimensão da pesquisa. Bem, o que não é lógico e correto é você preencher o seu texto com uma sequência de citações onde você não se coloca, onde você não discute nada. Então você coloca conforme o autor, de acordo, ou também esse é outro autor, você vai abrindo parágrafos usando citações de outros autores. Para mim, isso é um compêndio de citações. Bem, não tem argumento próprio do autor, o autor não discute sobre o que foi dito, então cada citação deve respeitar essa ideia de oportunidade. Bem, para quê? Para eu poder discorrer, construir um discurso adequadamente. Lembrem da coerência lógica. Bem, eu me apoio das outras obras. Então, quais são essas citações? Elas podem ser diretas, é a transcrição textual da parte da obra que você consultou, ou indireta, é o texto baseado na obra do autor, mas não especificando as mesmas palavras usadas pelo autor, ou pode até ser citação de citação. Um autor citou outro autor e você cita essa última obra que citou esse autor, fazendo uma citação, mas vem de segunda mão. A citação direta e indireta em um texto sempre se usa quando você está lendo o texto original. Mas muitas vezes existem textos em outra língua que você não domina, mas há um comentador desse texto que você pode citar o autor original através desse autor. Bem? Então você vai citar a obra também,
ambas as obras de onde foram derivadas as citações. As citações podem aparecer no corpo do texto acompanhadas das suas respectivas fontes, necessariamente dos dois autores, da obra original, que não está no mercado. Atenção, vamos usar a citação de citação só quando nós não temos o documento, nós não temos a obra, porque não está disponível no mercado, e nós vamos usar, porque uma tradução, nós vamos usar a citação de um autor a esse primeiro autor. Bem, não recomendo fazer citação de obras que você perfeitamente pode localizar na biblioteca ou comprar numa livraria. Então, vamos lá, citação direta. Vamos ver alguns exemplos. Aqui no slide, a transcrição, como já falamos, transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Neste caso, deve-se citar as páginas, volume, a fonte. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Olha só, o sistema de citação aqui presente é o autor data. Então, por exemplo, aqui eu coloco como citação direta no texto até 3 linhas, com esse exemplo. O ser humano é um ser criativo, pensa alternativas. Essa informação é de Bob. Então, eu tenho que abrir aspas, porque ela é direta, e fechar aspas. Ah, professor, mas tem umas aspas simples intercaladas? Sim, porque o autor no texto original grifou essa palavra, criativo. Ele destacou, fez um destaque colocando aspas. Como eu abro aspas no meu texto e vou fechar com aspas duplas, essas aspas que ele colocou lá, eu vou colocar como simples. Tá? O leitor vai saber que a citação é direta e que o sistema que você está usando aqui é o autor data. Por quê? Você vai colocar o sobrenome, vírgula, o ano, vírgula, a página, porque é direta. Então, não vai usar página quando é indireta. Vamos ver isso depois. Tá? Então, citação direta no texto. Lembra daquele recuo que eu falei para vocês? De 4 centímetros. Por que acontece aqui? O texto citado, esse que fala a experiência fundamental, vírgula, aquela que toca, esse texto é tomado na íntegra da obra do autor, que nós citamos, e como ela é maior do que 3 linhas, ela vai ser colocada nesse esquema aqui de 4 centímetros de recuo, espaçamento simples, vejam aí, e o tamanho de letra menor. Bem? E continuamos com o sistema de citação autor-data. Bem? Sobrenome, ano e página. Mais um exemplo de interpolações. Quando eu não quero colocar toda a informação que o autor colocou na sua obra original, mas eu quero colocar um trecho, uma parte do texto que eu vou citar e eu vou prescindir dessas outras informações. Eu coloco reticência, entre colchete, assim como está aqui, tá? Supressão, quer dizer, antes dessa frase, existe outro texto que eu não vou usar. Então, eu vou partir dessa informação aqui, não é de surpreender, tal, e finalizo, inclusive, com reticência, porque há outros textos que eu não vou considerar necessário colocar no meu texto. Então, eu vou omitir essas informações, mas o leitor tem que saber que antes ou depois, ou no meio do texto, há uma supressão, interpolação. Bem, vamos ver depois os comentários. Continuamos aí com o sistema autor-data. Quanto a interpolações e acréscimos, nós podemos, inclusive, colocar acréscimos ou destacar nesse acréscimo um comentário, fazer um comentário a partir desse colchete, por exemplo, muitos escravos. Aí eu vou colocar a escravidão foi cruel, desumana, tal. É um acréscimo que eu estou colocando e eu fecho o colchete lá em Brasil. Bem? Interpolando uma informação nessa citação. Quer dizer, o autor original não falou disso, mas eu quero especificar para que você saiba, não? Dando uma ênfase, o destaque também. Eu posso até grifar um trecho, uma parte, ou sublinhar, ou colocar em negrito, ou fazer um itálico, que não está, porque não está na obra citada, e eu tenho que colocar lá no final, grifo nosso, no final, a seguir da citação autor-data que está aí. Grifo nosso, quer dizer, o grifo do autor, porque ele foi quem grifou.
É nosso porque fomos nós que tentamos destacar aqui uma informação que consideramos relevante. Então, nós temos aí outro esquema, informação obtida de forma verbal. Bom, como eu cito uma frase, uma ideia, um pensamento de um professor ou de um palestrante, então eu posso, inclusive, usar esse fragmento, se eu, por exemplo, numa palestra, numa conferência, numa semana científica, jurídica, eu copiei uma ideia de um autor, eu sei que é dele, então eu vou colocar, como não existe obra, porque não está publicada, se tiver publicada no material, você cita essa obra, cita essa publicação, mas como não existe, ou quando não existe, você coloca desse jeito aqui, nota de rodapé, notícia fornecida pelo autor X, na conferência ou no seminário, aí você destaca que é uma informação obtida oralmente, ou na própria aula, informação derivada da aula do professor tal. Citação em trabalho em fase de elaboração. Então, às vezes, o trabalho não foi publicado, mas o autor disponibilizou o trabalho para leitura. Então, o trabalho não tem informações de dados de publicação, como a gráfica, o ano da publicação da página. Então, você coloca no prelo, bem? Quer dizer, em elaboração ou em revisão para publicação. Grifo nosso. Já falei anteriormente, o grifo nosso quando eu destaco em negrito ou vou destacar uma palavra, uma frase dentro de uma citação de um autor. Eu coloco o grifo nosso ou, caso tenha sido o autor, coloco o grifo do autor. Tradução nossa. Acontece muito nas pesquisas comparadas. Nós estamos lidando com textos que foram redigidos em inglês, em espanhol, e eu preciso desse texto no meu trabalho para destacar a importância de algum assunto, algum instituto. Eu vou fazer uma tradução, porque no texto meu tem que estar todo em língua vernácula, em português, só línguas estrangeiras vão ser colocadas fora do corpo do texto. Então eu posso fazer uma tradução, é legítimo fazer isso, traduzir o texto, colocar entre aspas e colocar a tradução nossa. Então, qualquer erro que cita nesse texto foi mal traduzido, você assume a responsabilidade. Então, tradução nossa. Ou, muitas vezes, colocamos o texto em anexo ou colocamos o texto original em inglês ou em alemão lá no rodapé como uma referência informativa, não? Uma remissão a essa ideia do autor. Bem? Citação indireta. Já falamos aí que, às vezes, nós pegamos uma ideia, tiramos uma ideia de uma aula de um autor, mas não citamos de forma direta, quer dizer, de forma textual, na íntegra. É um texto baseado em obra de um autor. Nesse caso, não é necessário colocar aspas. E não é necessário indicar página, bem, porque é uma forma de paráfrase. Você vai colocar a ideia do autor, mas não necessariamente com as mesmas palavras. Então você coloca, porque a ideia é dele, e você coloca só o ano. Citação de citação, eu expliquei, se indica com a palavra em latim apud, ou apud. Bem, quer dizer, Tomás de Aquino, obra que foi consultada por Padovese, e nós estamos lendo a obra desse autor, Padovese, publicada nesse ano, nessa página, mas o que ele está fazendo referência ao texto de Aquino. Então, nós vamos citar Aquino através de Padovese. Bem? Então, seria uma citação de segunda mão, citação de citação. E você coloca o texto, obviamente, que o segundo autor está colocando como relevante do primeiro autor. Então, o apud é a única expressão latina que pode ser citada no corpo do texto. Bem? As outras têm que ser colocadas fora do texto. Um sistema de chamada. Então, nós falamos aí, todas as citações no corpo do texto devem ser indicadas pelo sistema autor-data ou sistema numérico. Então, quer dizer, existem dois sistemas. Você vai adotar um ou outro. Se você optou pelo autor-data, todo o trabalho tem que ser redigido e observando a citação nesse sistema, autor-data, que já explicamos. Ou em nota de rodapé. Quer dizer, autor-data é um número numérico, sistema numérico, que seria aquele que nós colocamos em rodapé, normalmente. Bem?
Então, sendo o sistema autor-data, seria interessante você enxergar aqui alguma coisa. Às vezes, você usa obras diferentes do mesmo autor que foram publicadas no mesmo ano. Você vai fazer uma confusão se você não especificar o ano, é o mesmo ano A e a página, para que o autor na referência, o leitor, desculpe, na referência, localizem essa obra. Essa informação é da obra caracterizada com a letra A, ou com a letra B, ou com a letra C. Nem sempre acontece, mas pode acontecer. Um autor publique 2, 3 obras no mesmo ano, e ele tem o mesmo sobrenome, enfim, vai causar uma confusão se você não fizer essa especificação. O sistema de chamada, quando você, por exemplo, elabora citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, do mesmo autor. Então, o mesmo autor publicou vários documentos em anos diferentes, mas é a mesma informação. Você separa desse jeito, com vírgula separada, esses anos das obras que o autor publicou em anos diferentes. Ou citações indiretas de diversos documentos de vários autores. Então, quando você lê e quer citar a um autor que indica ou faz uma reflexão do mesmo jeito que foi feita por outros autores, você coloca na sequência quais são os autores que coincidem com essa informação, com essa afirmação. Então, obviamente, não são citações diretas, textuais, mas são indiretas porque todos coincidem com o mesmo assunto, o mesmo tema. Quanto ao sistema numérico, que eu falei para vocês, quando usamos o sistema numérico, alguém fala, não, nota de rodapé, citação de rodapé, você vai usar, já não se usa muito essa grafia, o número entre parênteses, porque o próprio sistema Word já nos permite criar um número, e ele sequencialmente vai abrir esse número para você digitar informação em rodapé. Mas o que sempre é importante é você entrar, informar os dados da obra, bem? Inclusive o título. No corpo do trabalho aparece Rui Barbosa, a citação entre aspas e o número final já criado automaticamente pelo sistema. Em nota de rodapé vai aparecer simplesmente a sequência numérica e a informação do sobrenome do autor, nome do autor, o título da obra, pode ser em negrito ou em itálico, o ano de publicação, lugar de publicação, a editora e o ano de publicação. Caso seja direto, você coloca, então, a página também. Bem? Em nota de rodapé seria nessa estrutura aqui. Veja-se quando você faz uma nota de referência em rodapé, você veja-se, assim como você explica, você vai colocar um acréscimo na informação, que não é necessariamente uma citação, é uma nota de referência. Assim como o anexo ao presente trabalho, ou uma explicação, uma nota explicativa. A morte é um conhecimento, um acontecimento tal, tal. Ou o contrato é significado também historicamente. Você faz uma nota explicativa, não? A nota de referência, bom, eu já falei, simplesmente referenciar a obra que foi citada, assim como nós colocamos aqui. Veja no slide, Santo, José Carlos, o título da obra, o lugar de publicação, a editora e o ano. Aqui não leva a página porque é um texto, uma citação que não foi tomada na íntegra da obra do autor. Bem? Aqui, quando usamos esse sistema numérico, nós vamos nos deparar com também o uso do latim, frases em latim, que tem um significado. Por exemplo, o uso do idem, ibid, tem um significado para o leitor. Então, por exemplo, se você vai colocar no rodapé uma obra e você a seguir aproximar citação em sequência, também é do mesmo autor, você não precisa voltar a indicar todos os dados anteriores. Obviamente, é uma nova obra, só que é do mesmo autor. Aí você coloca id, o id, e coloca o ano e coloca a página dessa nova obra. O ibid, você vai no mesmo sentido. Você vai, inclusive, citar da mesma obra que anteriormente foi citada e colocar ibid, sabe que é da obra anterior que foi citada, a número 1,
que agora você está fazendo a segunda citação. Coloca if para não repetir todas as informações. E assim por diante. Então, o uso do APOD no sistema onde você vai estar redigindo, citado por, aquela citação de citação, opositado, obra citada, já vimos isso, citado, opercitado, opositado. Aqui também em latim, você vai indicar que essa obra de santo já foi citada anteriormente. Então, eu não tenho que repetir, não tenho que voltar de novo a colocar os elementos da obra. Então, aqui já se trata de uma obra que foi trabalhada, citada anteriormente, não sequencial, porque depois dela, da primeira citação, há outra obra, mas eu posso falar, o santo já foi citado, opositado, opercitado. Bem? O uso do passing aqui e ali, em diversas passagens, do mesmo jeito. Estou trabalhando com... Geralmente acontece quando você está trabalhando com poucos autores. Então, você coloca Ambrósio na obra desse ano, passing, aqui, ali, assim como foi usado na citação, nas várias citações anteriores. Uso do loco citado ou lugar citado. Aí você coloca lugar citado do próprio autor anteriormente, para não repetir. Essas palavras em latim nos ajudam na sistematização da informação citada, sem ter necessariamente que voltar. Confere aqui e ali, cifrado, enfim, sem citar a obra que já foi usada de novo, não? Colocar de novo. O uso na sequência, exequim, por exemplo, você vai colocar também e, consequentemente, seguinte, na página seguinte, não precisa colocar muitas vezes a página 26, 27, 28, 29, não é. 26 seguinte, que se segue. A expressão, uma observação, as expressões id e ib, que são essas expressões em latim, só podem ser usadas na mesma página da folha da citação a que se refere. Somente a expressão apud pode ser utilizada no corpo do texto. Bem, essa é uma observação interessante. E da mesma forma seria no mesmo espaço que o sistema abriu para a citação numérica, o referencial. Quanto às notas explicativas, também, já falamos anteriormente, você pode fazer uma explicação acerca de um instituto, um conceito, e lançar essa explicação, essa ideia sua, lá no rodapé. Como também você pode fazer uma nota explicativa de comentário sobre esta afirmação, veja também à frente, fazendo uma revisão. Bem, então, basicamente, essas são as características do sistema de citação que eu acho interessante. Só faltaria o sistema de referência, que nós vamos deixar para a próxima aula. Eu convido vocês a que continuem e finalizem esse curso. Seria interessante que vocês vejam quais são as novidades da ABNT a respeito das referências. Então, muito obrigado, bom trabalho e boa pesquisa.